Tá aí o Flávio Bolsonaro tentando se explicar mais uma vez, há uma rotina na vida dele nos últimos anos, depois que as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, um órgão que não foi aparelhado pela família Bolsonaro, avançaram. E a explicação que ele dá é muito genérica, ele obviamente não entra em detalhes por temor de se complicar. Ele não se refere exatamente sobre o imóvel, qual deles seria esse imóvel, ele fala também de uma franquia, ele não fala loja de chocolate, que já virou um motivo de ironia em relação às atividades dele, já que a loja de chocolate foi apontada pelos investigadores do MP Fluminense como um local de lavagem de dinheiro do esquema de rachadinha que existia no gabinete dele na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, obviamente, são explicações que não prestam a devida satisfação. Ele vem a público porque a notícia veio no site Antagonista e está tendo desdobramento em outros portais. Por exemplo, uma coluna do UOL, inclusive, verificou que ainda esses dois imóveis do senador na capital fluminense, no Rio de Janeiro, continuam em seu nome e de sua mulher, a dentista Fernanda Bolsonaro. Portanto, ele alegou que uma parte do valor gasto nessa compra com financiamento desse imóvel de luxo em Brasília foi decorrente da venda de um imóvel no Rio de Janeiro. Só que os imóveis dele no Rio de Janeiro continuam em nome dele e da mulher. Aí ele alega que ainda está tendo uma tramitação e que isso ainda vai virar escritura pública. Bom, até o momento isso não está explicado. Aí tem mais um detalhe. Esse imóvel, o principal dele lá na Barra da Tijuca, aqui, né, no Rio de Janeiro, os investigadores haviam verificado que pelo menos R$ 295.500 usados para quitar os boletos desse imóvel vieram a partir de depósitos sem origem identificada. Então, na investigação do MP do Rio, se aponta que transações imobiliárias, de acordo com todas as notícias que vieram à tona, eram usadas para lavagem de dinheiro do esquema de peculato que havia no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Então ele acha que ele vem a público e diz, não, eu usei aqui para comprar essa mansão em Brasília o dinheiro da venda de um imóvel que aparece lá na investigação como um possível caso de lavagem de dinheiro do esquema de rachadinha. E acho que a população é o quê? Vai aturar tudo isso sem alguma indignação? É lógico que é preciso haver toda uma apuração e há uma apuração jornalística aí se desdobrando. Vamos ver se surge uma apuração, pelo menos preliminar, como gosta tanto a Procuradoria-Geral da República, a respeito desse caso. Mas olha, na hipótese muito benevolente e generosa de que essa transação foi feita com recursos próprios, quer dizer, recursos que ele recebe pelos cargos para os quais foi eleito, ou recurso de loja, embora a loja já esteja contaminada pela investigação no Rio de Janeiro. Mas já é assintoso para a sociedade, já é assintoso para o cidadão que zela pela moralidade pública, ver um sujeito que, a julgar pela denúncia do MP do Rio, deveria estar na cadeia, porque teria desviado como líder da organização criminosa, foi isso que foi apontado lá, 6 milhões e 100 mil reais total movimentado no esquema. Então o sujeito, a julgar pela denúncia, deveria estar na cadeia e está comprando uma mansão. Eu estava falando hoje de manhã aqui, o Flávio Bolsonaro recebia dinheiro dos pagadores de impostos no seu salário como deputado estadual. Não, julgando que aquele salário não era suficiente, sempre aqui de acordo com a denúncia. Ele usou esse esquema de funcionários fantasmas para colocar ali um operador para coletar a maior parte do salário dos funcionários que não prestavam o serviço correspondente e pagar as suas despesas pessoais. Assim é mole, né? Mensalidade escolar das filhas está sendo paga lá por um dinheiro desviado dos cofres públicos. Plano de saúde, a mesma coisa. Imóvel, né, já que o depósito é de origem desconhecida, pode estar também sendo pago nesse esquema. Então o Flávio Bolsonaro está recebendo um dinheiro, gastando um dinheiro, tendo usufruto ali das benesses vindas desse dinheiro que não é correspondente ao seu salário, à sua remuneração. E aí ele é eleito com um discurso, eleito senador, né, para um novo cargo, com um discurso anticorrupção, que vem abaixo logo em seguida, dias depois. O eleitorado não sabia que havia esse esquema no gabinete,
porque mesmo tendo a vida da família, de cada membro da família Bolsonaro revirada pela imprensa no ano eleitoral, a imprensa tem determinadas ferramentas e não tem outras. Então ela não tem, como o COAF, a ferramenta ali para identificar uma movimentação bancária atípica, que foi a primeira coisa que veio à tona referente ao Fabrício Queiroz, o ex-assessor do Flávio lá no gabinete da Alerj. Então a imprensa revirou e tal, mas ele acabou eleito. E aí depois veio à tona esse escândalo, cujas investigações foram avançando. Então ele é eleito e passa a receber salários como senador. E nós, cidadãos brasileiros que trabalhamos, nós temos de ver um sujeito que continua sendo remunerado com um salário que vem dos cofres públicos para pagar ali o seu cargo de senador, apesar daquela denúncia lá de trás que mostra como ele cresceu no seu patrimônio, no seu modo de vida. E agora, esse sujeito que sempre viveu, portanto, agarrado na barra do pai, recebendo salário como político eleito, ele agora está comprando uma mansão. Claro que é um tapa na cara da sociedade, porque a sociedade está vendo a investigação avançar sobre aquilo que ele fez no gabinete passado e as cortes serem bastante benevolentes, bastante generosas, como foi outro dia o Superior Tribunal de Justiça anulando a quebra do sigilo bancário, o que não quer dizer que a investigação vá abaixo, porque os investigadores do MP do Rio já estão vendo outra maneira de pedir novamente a quebra do sigilo com base em outras informações para legitimar aquilo que foi descoberto depois da quebra de sigilo bancário e isso poder ser usado como prova. As provas são cabais, são substantivas, estão lá na denúncia para quem quiser olhar e para quem não tem rabo preso, para quem não fica cultuando personalidade de político e com essa identificação exacerbada com uma corrente ideológica a ponto de ficar passando pano para desvio de recursos, que era justamente o que essa família dizia combater no passado em relação a tudo que aconteceu nos governos anteriores. Então é uma história muito mal explicada e ainda que seja bem explicada, um momento inoportuno que pega muito mal, evidentemente, para ele, como até os seus aliados, de acordo com o noticiário de bastidor, estão reconhecendo. Muita gente em Brasília costuma fazer as coisas de uma maneira mais discreta, vamos colocar assim. E ele não, falou até no vídeo, não, já decidi que eu não vou me basear em reação que a mídia possa ter para levar a vida do jeito que ele quer levar. E o sujeito, quando é muito apegado assim, a dinheiro, ele acaba ostentando o luxo de alguma forma, não consegue esconder muito aquela qualidade de vida. O financiamento, só mais um detalhe a respeito desse caso, porque são vários elementos aí que precisam ser devidamente apurados. O Paulo Henrique Costa é o presidente lá do Banco de Brasília. Estou tentando ver aqui a declaração que ele deu. Ele negou que o Flávio Bolsonaro tenha sido beneficiado. Falou que taxa é taxa de mercado, operação normal, a gente é líder aqui no Distrito Federal. Essa foi a declaração do presidente do Banco de Brasília, o BRB, Paulo Henrique Costa, que é um apadrinhado do governador Ibanez, aliado da família Bolsonaro e apadrinhado também, próximo, muito próximo, do senador Ciro Nogueira, líder do Centrão, que também é alvo de investigações, apesar de ter recebido aí uma vitória parcial hoje, numa decisão do Fachin, a gente já vai falar a respeito disso, mas é alvo de investigações. E o Paulo Henrique Costa, que responde por esse financiamento do Banco de Brasília para o Flávio Bolsonaro, estava já cotado para assumir o Banco do Brasil, porque o seu presidente, o André Brandão, ficou na mira do Bolsonaro desde que anunciou, no começo do ano, o fechamento de um monte de unidades e um plano de demissão voluntária para mais de 5 mil funcionários. Quer dizer, é mais um que estava avançando com uma pauta liberal de enxugamento da máquina pública, de redução de gastos e que, no entanto, desagradou o estatista, corporativista Jair Bolsonaro, como mostra o seu histórico de votos no parlamento, justamente por causa disso. Estou falando também porque a gente vem do episódio recente com o Castelo Branco na Petrobras. Então, fica, obviamente, muito feia essa situação. O sujeito que está cotado para assumir um cargo no Banco do Brasil, que é aliado do Ciro Nogueira, que vive próximo do Flávio Bolsonaro, os dois apadrinharam juntos o Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal.
ele libera ali um financiamento numa taxa que muitos especialistas aí estão apontando, inclusive checando até quais são as taxas atuais, como uma taxa imprópria. O salário de senador é ali de cerca de R$33 mil, que com os abatimentos fica um salário líquido por volta dos R$25 mil. E as parcelas, como foram apontadas aí pela imprensa, para esse financiamento do imóvel, chegam a R$18 mil. Então é um financiamento com pagamento de parcelas que correspondem a mais da metade do valor do salário mensal que o sujeito, no caso um parlamentar, senador, recebe. E aí vamos ter que averiguar, repito, tudo uma questão de checagem, eu só estou colocando aqui os elementos. Se todas as pessoas em condições similares, em condições semelhantes, também terão acesso a essa taxa, se ela é mesmo a taxa de mercado, se isso corresponde a uma realidade, ou se há aí todo um ajuste para que o Flávio Bolsonaro tenha essa vida luxuosa.